Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Estamos sem iluminação, né? Artificial, não obstante, porém, muito embora contudo, todavia, segue o culto, seguem as orações. Exatamente nesta noite de domingo, do dia 18 de maio de 2025. Nesta noite de domingo, Senhor, para te louvar e engrandecer seu nome. Obrigado, Senhor, que por mais que tenhamos dificuldades, nós estamos aqui, Senhor, prontos para te louvar. Mesmo diante de todas as dificuldades que possam existir na nossa vida, Senhor, a nossa fé está mais forte. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e engrandecer e te pedir, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque através da fé, Senhor, nós um dia te encontraremos. Amém. Te agradeço por tudo e te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos faz, Senhor, digno de um dia estar contigo, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Noite de domingo do dia 18 de maio de 2025. Estamos à luz de vela aqui, à luz de celulares, exatamente no espaço cultural da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene, em virtude de estar faltando energia elétrica, né? A energia pública e a iluminação pública em todo o quarteirão desde as 10 horas da manhã, mas o culto continua. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. A palavra do Senhor. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vos abri a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção de tal que dela vos advenha a maior abastança. Com esse pensamento, eu convido o diácono para acolher o dízimo e as ofertas. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Noite de domingo do dia 18 de maio de 2025. Este é o professor Fernando Veras. Lucas capítulo 11. Está empenando, cara. Não dá. A gente vai fazer um pouco diferente, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Noite de domingo do dia 18 de maio de 2025. Este é o professor Fernando Veras. Sem energia elétrica, mas prossegue o culto. Feche seus olhos aí para a gente. Aliás, energia artificial, né? Querido Eterno Deus, nós te pedimos nesse momento que o Espírito Santo venha se manifestar de maneira poderosa em nosso meio, para que nós venhamos aprender o tema de hoje e colocar em prática em nossas vidas. Sei com todas as pessoas que estão aqui, sejam aquelas que também não puderam vir, que os abençoe igualmente, eu te peço por Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha só, Lucas capítulo 11, versículo 1 em diante, certo? E aconteceu que estando ele, posso ler? Posso, né? E aconteceu que estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 5, disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empreste-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo do caminho e não tenho que apresentar-me. Se ele, respondendo de dentro, disser:
não me importunes, já está a porta fechada. E os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mista. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E quando o Pai de entre vós, e qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. A gente está terminando aqui, certo? Acha só um pouquinho para cá para eu poder ver todo mundo ali, por favor. Gente, ó, a gente vai tirar algumas lições desses textos aqui. Primeiro, Jesus Cristo, ele tinha o hábito muito grande de orar, certo? Ele orava constantemente, sempre. Antes do nascer do sol, Jesus Cristo já estava orando. E Jesus Cristo, ele é Deus e era Deus. E ele sentia uma necessidade grande de orar. Até porque todo o poder dele não vinha porque ele era Deus. Mas o poder dele vinha porque ele tinha uma grande conexão com Deus, uma grande comunhão com Deus. E aí vem para nós a seguinte pergunta. Boa noite, irmão. Boa noite. Irmã Rosimeire. Irmão Miguel. Vem para nós uma seguinte pergunta. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeiro, noite de domingo do dia 18 de maio de 2025, e este é o professor Fernando Veras. Não, né? Chegando aqui a professora Andresa. Mas por que ele orava tanto? Mesmo sim. É isso mesmo, gente. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele orava muito para nos dar exemplo, certo? E ele fala que nós precisamos Boa noite. dar o exemplo. Seja bem-vinda. Ali é o povo chegando. Assim são os adventistas do bairro de Alvaroeiro. Com energia elétrica ou sem energia elétrica, os integrantes da mesma comparecem aos cultos neste domingo, noite, dia 18 de maio de 2025. Estamos sem energia elétrica, sem energia artificial, mas os integrantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeiro estão se fazendo presente mesmo assim. E o culto está acontecendo à luz de vela e de celulares, sem falar na luz da lua, né? Gente, ó, como a Eliane falou, Jesus Cristo, Jesus casou. Ó, como a Eliane falou, Jesus Cristo orava para nos dar o exemplo de que nossa prioridade na nossa vida cristã na nossa prioridade na vida cristã é a oração. E é algo que nós... Tá quebrada a cadeira. Uma salvando a outra. Tá quebrada a cadeira. Que é uma salvando a outra. Vamos lá. E aí, a questão que nós devemos dar prioridade à oração. Eu não vou perguntar para vocês qual é a nossa prioridade na oração, né? Na oração, porque nós temos que dar prioridade, porque é através da oração, da comunhão com Deus, que nós temos adquirirmos poder e força para vivermos uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo, nesse episódio que nós lemos aí em Lucas capítulo 11, ele estava orando, e os discípulos chegaram e começaram a ouvir ele orando, e ficaram lá, né,
quietinho esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou de orar, ele pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E orar nada mais é do que conversar com Deus. Mas nós devemos pedir a Deus que, além de nos ensinar a orar, nos fortaleça numa vida de oração. Porque talvez a gente não consiga resistir tantas as tentações, ou não sermos transformados, porque nós temos uma vida de oração aquém ou muito baixa diante daquilo que nós precisamos ter. Uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de oração forte, orar constantemente. Orar constantemente. E aí tem um texto aqui, ó. O primeiro ponto é: nós devemos orar porque Jesus Cristo nos ensinou e nos deu exemplo. E o segundo ponto está aqui no versículo 9. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se abrir-se-vos-á. Nós precisamos ser insistentes na oração. Se a gente quer conseguir algo, nós precisamos ser insistentes na oração. Não é, o que é interessante na insistência na oração, não é que Deus vai mudar diante das nossas orações, mas nós vamos mudar diante das orações para com Deus. Quando nós temos uma vida de oração, Deus ele começa a transformar a nossa vida. Certo? E segundo a vontade dele, ele vai dar ou não aquilo que nós estamos pedindo. Certo? Às vezes nós oramos bastante. Vocês que são novos na igreja, né? Essa moça aqui, ela veio lá na beira da morte, mas resolveu voltar, né? E eu orei muito pela Régia. Eu orava pela Régia, mas nunca orei tanto por uma pessoa como orei pela Régia. Tá quebrada. Uma salvando a outra. Gente, a cadeira da... E ela está quebrada, aí uma está salvando a outra. Vocês caem. Eu não sabia porque gente ficava. Vamos lá, vamos voltar para cá. Eu orei muito pela Régia. Muito. Amém. Deus foi misericordioso, né? E uma da lição, vou dizer com toda sinceridade, viu? E eu dizia assim: Senhor, eu orava pela Régia e dizia assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí um belo dia, né, Deus disse assim: e se fosse a Ruth? Seria feita igual à minha vontade? Se no lugar da Régia estivesse doente, eu ia terminar a minha oração: seja feita a tua vontade? Ou, Senhor, essa parte não existe, seria feita a cura da Ruth, né? Mas tudo é assim, a gente tem uma missão, né? Se Deus deu a saúde e trouxe ela de volta, é porque a missão dela não está indo. O que eu estou querendo falar é que eu orei bastante pela Ruth, pela Régia, e Deus disse assim: se fosse a Ruth, como é que seria a oração? Seria do mesmo jeito? Né? Seria do mesmo jeito. Segundo as misericórdias do Senhor, Ele trouxe a Régia de volta, né? Mas outras pessoas, fiéis tanto quanto, pegaram o Covid e faleceram, porque Deus tinha outros planos na vida das pessoas, tinha outro plano na vida da Régia. Mas nós devemos orar constantemente, não somente quando há perigo de morte, mas nós devemos orar. E o último ponto que eu vou falar aqui para vocês, que é um ponto que o texto fala, eu vou deixar por último, mas aqui nós devemos orar constantemente. Às vezes nós oramos só uma vez por algo e não oramos constantemente. Nós devemos que perseverar na oração, certo? Gente, na história que Jesus contou, outro ponto, na história que Jesus contou aqui, certo? A pessoa bateu lá na porta do vizinho para quê? Para pedir ajuda. Para quem? Não, ele pediu ajuda, ele pediu três pedaços de pães, né? Foi, porque tinha chegado lá visitando a casa, não tinha nada. Pronto, né? Aí se ele fosse legal para uma visita, ele sentar e tinha dado o pão. Pronto. A pessoa que foi lá bater na casa do vizinho, ele não foi atrás de alguma coisa para ele. Ele foi atrás de alguma coisa para outra pessoa. E quando eu estava estudando essa lição, esse tema, né, esse texto, né, muitas vezes, se fala na palavra de Jesus, que algumas vezes nossas orações não são atendidas porque nós pedimos de maneira egoísta. Certo? Pedimos de maneira egoísta. Você já se perguntou assim: Senhor,
se eu tiver um bom emprego e ganhar mais, vai servir para quê? Às vezes a gente pede bênção só de maneira egoísta para nós. Senhor, vou usar o Regina aqui como mas eu aqui usar a Regina, né? A Regina, ela percebeu que Deus a trouxe de volta com uma missão específica. Foi, Regina? Né? Foi com Boa noite, professor Adriano. com uma missão específica, né? Então, assim, se Deus me trouxe à vida, qual é o propósito que Deus trouxe? Gente, hoje é dia papocão. Eu levei um choque muito grande, né? E graças a Deus estou vivo. A gente foi lá para o Passeio dos Aventureiros, e a bola do menino caiu lá não sei aonde. Aí eu fui buscar, aí tinha arame farpado lá, né, cerca, e tinha um local que não tinha arame farpado, era só um fio assim, né? E eu achei muito estranho. Hã? Tu tocou no fio. Ok, achei muito estranho, era uma seca, várias secas, né? Aí eu achei muito estranho que não tinha arame farpado, eu fiz assim, né? Fiz assim, e não deu choque, não deu choque. Aí na hora que eu fui passar, que eu peguei a mão, cheguei a... Vai lá no Parece coração. que tu só fez assim. Tu Meu não... coração tocou rápido, né? Assim, Senhor, obrigado. Obrigado, né? Pela bênção. E às vezes, assim, Senhor, né? Tem um propósito na minha vida. E às vezes a gente tem que orar para poder abençoar as outras pessoas. Senhor, me dê saúde para eu poder abençoar as outras pessoas. Senhor, me ajude a ganhar mais, por esse valor que eu ganho mais, poder abençoar outras pessoas. E às vezes nós pensamos só em nós. É por isso que muitas vezes bênçãos se transformam em maldição. Se transformam em maldição. Às vezes você sonha tanto para conseguir alguma coisa e quando consegue aquilo ali, ele não se torna uma bênção, ele se torna uma maldição na sua vida. Por quê? Porque você se afasta de Deus. Aí não é bênção, é maldição. Às vezes a gente quer demais um emprego novo, passar no vestibular ou conseguir se formar para ganhar um valor maior, mas aquilo vai trazer uma maldição para a gente. Acaba trazendo uma maldição porque a gente não usa para a glória de Deus e para benefício das outras pessoas. E a oração ela serve para que nós possamos abençoar as outras pessoas. Além de eu orar pela Eliane, orar por vocês, quando eu oro por mim, eu tenho que ter em mente que Deus vai me abençoar para que eu possa abençoar as outras pessoas. De alguma forma. E esse tem que ser o nosso pensamento. Hã? A hora do choque que tu levou ali, tava curtindo. Com certeza. Dá só quando for no fio, tu não bota a mão, tu bate com as costas, porque se tiver choque, a mão volta. Não segura e você fica lá preso. Graças a Deus tem tudo certo. Mas ore. Pronto, uma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, rapaz, eu queria comprar uma casa grande, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse assim, com todo respeito, foi um de vocês, certo? A Michelle e o Cláudio moraram perto da gente muitos anos, a nossa casa não tinha portão. Tá, Michelle? Colocou o portão, depois que a gente saiu de lá, as pessoas foram morar lá, colocaram o portão. Mas a nossa casa é aberta. Às vezes a gente saía e deixava até a porta da rua aberta. Né? Mas tem irmãos, que eu não sei quem são, nós não temos a coragem de abrir a porta das nossas casas com as pessoas. Aí a gente ora a Deus pedindo uma casa grande, com uma área grande, com um quintal grande. Eu fiquei, a pessoa dizendo isso, né? Depois eu falei com a Rocha, para que ela quer tudo isso? Ela não bota nem a porta da casa dela para ninguém. Aí eu disse assim, amor, se fosse tu, com certeza a casa era cheia. A minha casa não é tão grande, a casa que eu moro hoje, mas quem foi que já dormiu lá em casa aqui? Mais um menino, né? Dorme lá no meio da rua, no chão, só de colchão, mas dorme. Bem molha. E assim, e às vezes a gente pede as coisas, mas tem que entender que as coisas que Deus nos dá é para nós abençoarmos as outras pessoas. Senhor, para que eu quero um carro novo? O pessoal vive pedindo uma Kombi para mim, né? Peça um pouquinho, ore, pedindo aí. Né? Assim, porque sabe que o carro vai ser utilizado para a casa de Deus, né? Mas sim, eu quero um carro novo.
Para que eu quero um carro? Para que eu quero um emprego melhor? Para que eu quero uma casa maior? Para quê? Porque muitas vezes a gente pede bênçãos só para nós e para nós aumentarmos o nosso egoísmo diante das coisas. E às vezes, bênçãos tornam-se maldição. Porque a gente ganha e ao invés de se aproximar de Deus, a gente faz essa função. E aí, gente, outro ponto. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Porque lá em Malaquias, né, que o Cláudio leu, diz assim, trazer todos os dias a casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não derramar bênção sobre vós sem medidas. A gente cobra fidelidade ao Senhor, mas nós não somos fiéis. Às vezes só se sobrar eu dou. Eu estou falando disso, mas nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo, certo? Nós precisamos ser fiéis a Deus, porque às vezes a gente cobra coisa a Deus. Gente, muitas vezes eu assim, Senhor, segundo as tuas misericórdias. Às vezes até no tempo da gente, se sobrar tempo, não vai buscar a Deus. Se sobrar tempo, se sobrar recursos, Aí tudo. Aí nós precisamos ser fiéis a Deus, porque Deus deu tudo por nós. Né? Nós precisamos ser fiéis a Deus. E outro ponto da lição, estou sendo meio rápido, né? Lá no versículo 4 ele diz assim, ó, perdoa-os os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Senhor, perdoe-me, porque eu perdoo aquelas pessoas que me ofendem, que me devem, que isso e aquilo. Assim, nós precisamos aprender a perdoar, porque é isso que Cristo nos ensinou. Gente, se existe uma pessoa que Deus não poderia perdoar, essa pessoa sou eu. E Ele, segundo as suas misericórdias, me perdoa. Então eu, reconhecendo as misericórdias do Senhor, preciso aprender a perdoar as outras pessoas. Nós precisamos aprender a perdoar as outras pessoas, certo? E o último ponto, eu gostaria que alguém lesse, se puder, né, o versículo 13. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo do dia 18 de maio de 2025. 13. É. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Mas o Pai Celestial que dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Jesus Cristo na palavra começa a dizer assim, quem é o pai que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma cobra, ou pedindo um lobo vai lhe dar uma serpente? Aí começa a falar, e vocês que são maus, sabem dar coisas boas, eu, que sou Pai Celestial, vou dar o que para vocês? Segundo texto. Vai dar o que? Segundo o versículo 13. O que Deus vai dar se a gente pedir? Boas dádivas. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Deus, Ele está desejoso demais para nos dar o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo é que nós conseguimos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Gente, e nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos pedir a Deus que a cada dia nós sejamos batizados pelo Espírito Santo. Deus, Ele está desejoso a derramar o Espírito Santo sobre nós, mas nós precisamos pedir. Tem um ditado que diz assim, né, Liane? Ninguém sabe o que o mudo quer, né? Ninguém sabe o que o mundo quer? É, o que ele fala? Mudo. Um dia ele vai falar. Pois é, e às vezes nós não pedimos as coisas a Deus. E o que nós devemos pedir? Segundo a palavra de Deus aqui no versículo 13, nós precisamos pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Só que algumas vezes nós não pedimos o Espírito Santo, por quê? Vocês lembram que quando o cego de Bartimeu disse assim, Senhor, gritou com Jesus Cristo, Jesus Cristo chegou perto dele e perguntou o quê? Para ele. O que é que eu te faço? Ele era cego, né? O que é que você quer que eu te faça? Eu enxergue. Parece uma coisa óbvia, né? Óbvia. Mas não era. Porque
quando ele restaurasse a visão, ele não ia poder mais ter a fonte de renda que ele tinha. E qual era? Pedir. E as pessoas davam oferta davam esmola para ele porque ele era cego. E se ele deixasse de ser cego, ninguém ia mais dar. Ia ter que trabalhar, né? Ia ter que trabalhar. E às vezes nós não pedimos o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, porque com o Espírito Santo vem também mudanças na nossa vida. Mudança na nossa vida. Às vezes, da maneira que a gente se comporta com o cônjuge, com os filhos, com os pais, no trabalho, naquilo que nós assistimos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós conversamos. Porque quando o Espírito vier na nossa vida, ele vem para transformar. Amém? Amém. E nós precisamos, nesses últimos dias, pedir o Espírito Santo na nossa vida. E Deus, ele está desejoso de derramar o Espírito Santo na nossa vida. Só que se ele derramar o Espírito Santo na nossa vida, o nosso estado atual ele vai mudar. Ele vai mudar, porque o Espírito Santo vai lhe motivar a fazer coisas. Quando você lê o livro de Atos, você vê que assim, o Espírito Santo levou fulano de tal para outro canto, né? Como fez com Filipe. Levou para ele para pregar em outros locais. E quando o Espírito Santo habita na sua vida, ele vai transformar a sua vida. E ele vai transformar. E situações que para você que parecem difíceis, ele vai pedir para você fazer porque é aquilo que Deus quer para a sua vida. E às vezes nós não pedimos o Espírito Santo porque a gente não quer sermos transformados. Não quer sair do casulo, né? Não quer sair do casulo, exatamente. Nós precisamos pedir, porque nós precisamos hoje ser batizados pelo Espírito Santo. O batismo é diário, para quando chegar a chuva seródia, nós sermos cheios do Espírito Santo de maneira completa. Amém. Queridos, nós estamos aí com uma nova perspectiva de governo, né, mundial, nova perspectiva de um Papa mundial, e nós não sabemos o desenrolar daqui para frente. Pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Mas nós não sabemos o desenrolar daí da frente. E hoje, para nós estarmos preparados hoje, nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos pedir para que nós possamos ser transformados. Então, assim, quando nós oramos, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. E quando nós orarmos, nós precisamos pedir o Espírito Santo para que nós sejamos transformados naquilo que Jesus Cristo quer que nós transformamos. Eu já contei para vocês, mas uma das conversas mais difíceis que eu tive com Jesus Cristo, né, foi quando eu fui impressionado, né, motivado a Deus mandar eu pedir perdão a 2 pessoas. Foi difícil para mim. Porque primeiro quem estava errado era a pessoa, não era eu, né? Primeiro Do seu ponto de vista. Mas Deus disse assim para mim, sabe, eu não quero saber que está errado, não, eu quero que você peça desculpa. E como eu estava, nessa época eu estava me aproximando bastante de Deus, e fui impressionado até eu fazer. Aí recolhi a minha insignificância, peguei o telefone, liguei para as pessoas e pedi desculpas. Né? Foi uma situação difícil para mim, para poder pedir desculpa para a Mas você pessoa. pediu cara a cara? Pedi o telefone, que era a época da pandemia. Graças a Deus. Aí deu uma festa de Deus assim pro pai. Não, mas depois que eu vi pessoalmente, eu reforcei. Então o perdão veio e concedi depois, não foi pro Aí celular eu não. pedi perdão depois, né? Como foi na época da pandemia, né? Aí tu se salvou, foi? Foi. Já nem brigar por essa porta de passar por ela. Aí eu pedi perdão a Deus, eu pedi perdão à pessoa, né? Porque eu estou contando essa experiência porque Deus ele vai pedir, através do Espírito Santo, que nós façamos algumas coisas que são difíceis. Né? Que são difíceis. Eu já passei por essa experiência de pedir perdão. Realmente é muito difícil, mas Deus foi mais forte na minha vida e eu pedi cara a cara. Eu estou dizendo esse perdão porque é o que eu lembro, mas tem outras situações que Deus vai pedir. Então, assim, peça o Espírito Santo na sua vida, porque ele vai transformar, né?
E assim, Jesus Cristo é nosso exemplo. E o que ele mais quer é que nós possamos nos aproximar dele. Uma das formas, das duas formas que nós temos de aproximar de Deus é através da oração e através do estudo da palavra. Através da oração e do estudo da palavra. Então nós precisamos orar mais, nós precisamos gastar mais tempo com a palavra. E assim como os discípulos, depois de Jesus Cristo, tiveram uma vida de oração forte, nós também possamos ter uma vida de oração. Que as pessoas possam ligar para a gente e dizer assim: Michele, ore por mim, porque você tem certeza que a Michele tem uma vida de oração e vai orar por você. Eliane, ore aí por mim, porque eu tenho certeza. Eu tenho um nome. Mas não tem que lembrar, tem que ter um caderninho de oração. Ah, eu tenho muito. Pois é, eu coloco uma caderninho de oração. Gente, tem um filme, não sei se vocês assistiram já, chama-se Quarto de Guerra. Já assisti. Quem não assistiu, assista, ele é muito bom esse filme. E coloque em prática um quarto de guerra, né, na sua casa ou em canto lá, porque Deus ele pode fazer maravilhas através da oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. E todos nós temos algo que nós precisamos orar e sabendo que Deus vai nos abençoar para que nós possamos abençoar outras pessoas. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar algo? É incrível assim que como Deus responde a gente, né? Eu estava pensando justamente tudo isso antes de vir para cá, pro culto. Antes de sair de casa. E eu falando com Deus a respeito disso. Pedindo a Deus que me transformasse através do Espírito Santo, né? Porque a gente só pode ser moldado e transformado através da palavra, através da oração. Aí quando eu chego aqui, me deparo justamente com o tema. Como Deus trabalha, é incrível. Deus ele é poderoso em fazer muitas coisas. Né? No caso aí que ela falou da oração e do Espírito Santo, e como você falou que a gente tem que orar pedindo o Espírito Santo, então o primeiro passo que tem que ser dado é por ela, né? Se ela está pedindo transformação, se a gente pede transformação, o primeiro passo que a gente tem que dar somos nós. Na oração em pedir e em tirar o tempo para estudar a palavra. Sim. E hoje eu lendo, né, porque eu gosto de ver muitos versículos da Bíblia através dos vídeos e tudo. E eu li justamente sobre isso, sobre a gente orar sem cessar, né? Não precisa você ir para um quarto para orar, para se ajoelhar. Se você estiver precisando, ótimo fazer isso, ótimo. Mas só no pensamento ali, de repente vem assim, então é você com Deus. E Ele lhe responde. Como já aconteceu, não é a primeira vez isso. Já aconteceu várias vezes. Acho que ela está falando assim, a gente precisa ter um momento específico de oração no dia, separado, a gente possa, que tenhamos reservado para nós orarmos, naquele horário específico, naquele momento específico. Mas isso não impede, não deve impedir que você tenha uma vida de oração ao longo do dia. Ao longo do dia, né? Ao longo do dia. E assim, nós precisamos ter, quando a gente olha a vida de Daniel, né? Ele orava 3 vezes ao dia e o quarto dele orava na direção de Jerusalém, porque era um costume dos judeus orar na direção de Jerusalém, que a Bíblia fala que quando se orasse na direção de Jerusalém, seriam abençoados, mas ele tinha uma vida de oração, não era só aqueles 3 momentos, né? Não era só aquele momento do café da manhã, do almoço e da janta, né? Assim, Senhor, abençoa essa alimentação a mim, né? A conexão é o dia todo, né? Aí tem os picos altos, que são as horas das orações. Isso. Quantas vezes no meu trabalho eu pedi a Deus para me dar sabedoria, colocar as palavras certas na minha boca, ter paciência. E Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Está trabalhando. E a gente precisa recorrer à oração de uma maneira mais real. Por que todos os discípulos se afastaram de Jesus Cristo quando ele foi crucificado? Porque eles tinham uma perspectiva errada. Eles tinham uma perspectiva errada do trabalho que Jesus Cristo iria fazer.
E ele, apesar de andar 3 anos e meio com Jesus Cristo, eles não estavam convertidos. Com certeza. Eles fizeram medo. E quando foi que, assim, depois que desceu o Espírito Santo sobre eles, que eles saíram para pregar de fato e de verdade, mas foram pessoas convertidas e entregaram a vida a Jesus Cristo. Nós precisamos dedicar tempo à oração, pedir o batismo do Espírito Santo diário e sermos transformados. Eu lembro do testemunho da Cátia, que ela falou, a última vez da pregação dela, o aniversário até do Benedicino dela, né? Que ela falou que estava lavando roupa e veio aquela vontade de falar com Deus e ela, naquele momento, pediu a Deus para que Deus realizasse o sonho de ser mãe, né? Se fosse da vontade dele, que ela era esse desejo. E o testemunho dela é muito forte. É incrível. E Deus realizou, né? De acordo com a vontade dele. Deus é maravilhoso. Ele faz as coisas assim, de acordo com o que você pede e se você está merecendo, ele dá. No sábado passado, qual foi o sábado que a messa comprou? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, noite de domingo do dia 18 de maio de 2025. Nós, pais, a gente tem que ter muito cuidado, porque os filhos se espelham na gente. Se a gente der um passo errado e o filho der, sem fazer isso, só não fez, né? Então, por que esse meu pessoal rezar o Pai Nosso? Para quê? Para dar um exemplo para nós, ser um exemplo para os filhos da gente. E se a gente não for, o mundo já está como está. Se a gente não procurar educar, corrigir na medida do possível, a gente perde os filhos também. Não é? É verdade. Por isso é tanta responsabilidade que Deus bota na gente, a gente aqui fecha os olhos para não assumir. Mas as coisas da gente é bem cheia de responsabilidade. Bem muita, não é pouca não, é muita. E nós não estamos só, né? Essa responsabilidade do Espírito Santo. A nossa gratidão é essa, porque Ele está nos ajudando, né? Porque senão ninguém cumpria nenhuma. Nós não estamos só, nós estamos só. Que Deus abençoe, que nós possamos ter uma vida de oração consistente, persistente, né? Reserve um canto, um horário, todos os dias para você orar, criar um hábito. Faça um caderninho de oração para que você possa orar pelas pessoas. Saiba por que você está pedindo aquelas bênçãos para a sua vida, né? Qual é o propósito? Senhor, você conseguir emprego? Sim, se tiver emprego, vai fazer o que com esse emprego? Vai se afastar de mim ou vai se aproximar mais? Vai abençoar as outras pessoas e vai amaldiçoar? Se não quer uma promoção, enfim, ore e conversa ao Senhor, que Deus ele vai fazer maravilhas na nossa vida. E vai nos preparar para nos encontrar com Ele, para mais Amém. Vamos encerrar. Aproveitar todo mundo que está aqui, né? Para quem conhece a irmã Edna, a gente terminou de vídeo lá, né? Para visitar ela. E ela está muito bem, né? A voz dela está diferente. Né? Ela está muito bacana. E vocês orem por ela, né? Porque ela tem uma vida muito agitada, né? Ela faz hemodiálise. E ela está com aborrecimento, cansada. Ela disse que hoje, esses 2 dias, ela está melhor, né? Mas a gente esteve bem ruim. Ontem eu liguei para ela, ela estava fazendo hemodiálise, ela quase nem falava, né? E aí hoje a gente foi lá, terminando de vídeo lá, né? Vocês oram por ela para que Deus dê coragem, né? Ela é uma guerreira, né? Que Deus possa continuar dando força, né? Porque a gente não sabe muito o que falar, né? De tanta luta que ela tem tido, né? Aproveito que todo mundo ora pela irmã. Para que nós orarmos. Agradeço a presença de todos, pegar ele para no escuro, vamos para a igreja. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido eterno Deus, o Espírito Santo nos falou nesta noite sobre a necessidade que nós temos de termos uma vida de oração. Só que Ele conhece a realidade de cada um de nós. Sabe como é que é a nossa vida de oração tem dividido, sabe, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo. Mas nós pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos batize com o Teu Espírito Santo. Amém. Nos faz, Senhor Deus, pessoas semelhantes a Ti numa vida de oração. E
que teu Espírito Santo seja derramado em cada pessoa aqui, que nós sejamos transformados de acordo com a tua vontade. Pai querido, que nós sejamos abençoados, mas que nós sejamos abençoados para abençoar outras pessoas. Que nós tenhamos uma vida de oração, mas que essa vida de oração também sirva para abençoar as outras pessoas. Tantas crianças aqui nessa igreja, tantos adolescentes, juvenis e jovens que precisam das nossas orações, que nós possamos orar por elas. Que possamos orar pelas pessoas adultas e de mais idade. E em especial, Pai querido, queremos colocar no teu altar a vida da irmã. Tu sabes as lutas que ela enfrenta, a dificuldade que ela tem. Tu sabes, Senhor Deus, a doença que ela está passando e queremos colocá-la em tuas mãos de acordo com a tua vontade. A nossa vontade, Senhor Deus, que tu, Senhor, estabeleça a saúde dela. Ela volte a ser, permaneça por mais tempo no seu lar. A base espiritual, aquela pessoa que aconselha, que chama as pessoas, a sua família para perto de ti. E o Senhor estabeleceu saúde para que ela tenha a oportunidade de ver seu esposo e seus filhos aceitando e voltando para ti, Senhor. Quanto a nós, Pai querido, nos manter firmes em tuas caminhos, que as adversidades deste mundo não sejam grande o suficiente para apagar a certeza que nós temos, que o Senhor nos ama e vai vir em breve para nos buscar para morar no dia das nossas celestiais. Amém, Deus, pelos nossos pecados e nos salva para o teu reino. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado. É isso, senhoras e senhores. Portanto, concluído o culto desta noite de domingo, do dia 18 de maio de 2025, exatamente aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeiro, que está localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvaroeiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus!